Olá, pessoal. Mais uma aula de História Geral, ainda sobre a Baixa Idade Média, só que nós vamos falar agora da crise da ordem feudal, tá? No final da Baixa Idade Média, século XIV, principalmente, até meados do século XV, ok? Vimos que a Baixa Idade Média foi um período de expansão da atividade mercantil, né? Renascer do comércio, da vida urbana, período do movimento cruzadista, e eu trabalhei com vocês em aula passada, né? Uma visão ampliada do movimento cruzadista, né? Não fiquei só restrito às cruzadas ao Oriente contra os turcos, né? Falei das cruzadas também nas guerras de reconquista da Península Ibérica, dos cristãos contra os mouros. Falei também da cruzada encabeçada pela Igreja contra os hereges cátaros, né? Os albigenses do sul da França. E também falei um pouco do movimento cruzadista dos cavaleiros teutônicos, que atuaram muito ali na região do leste europeu, até chegar às áreas do Báltico. Bom, mas nós vamos agora, nessa aula, ficar restrito à crise do século XIV, a crise geral do feudalismo, ok? Quando fala na crise do século XIV, lembra-se sempre de três palavras: a fome, a peste e a guerra, né? Tem um fundo, né, de razão, mas nós vamos ter outros fatores que vão contribuir para a crise do século XIV, tá? Como eu vou estar colocando no final dessa aula, houve também uma crise no sentido religioso institucional, tá? Uma crise dentro da igreja que vai desorientar a população cristã católica do momento. Bom, mas vamos começar pela fome, né? Pessoal, é o seguinte, na passagem do século XIII, já nas primeiras décadas do século XIV, a população da Europa, que já vinha crescendo, né, cresce mais ainda, e há uma pressão sobre a estrutura produtiva. Diferentemente do que aconteceu lá no começo da Baixa Idade Média, né, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a necessidade de ampliar as áreas agrícolas, né? E aí servos e senhores de terras começaram a derrubar matas, derrubar florestas para dar lugar ao plantio, né? No lugar que era um pântano foi secado, vai virar uma roça agora. Ah, terras devolutas, ah, as áreas comunais dos feudos, tudo que eram geralmente áreas entregues a pasto, agora áreas entregues à roça, ao plantio. Né? Tudo isso um esforço para aumentar a produção agrícola. No primeiro momento, você vai ter uma boa resposta, mas essa expansão da área agrícola veio acompanhado de um desequilíbrio ambiental. Não demora muito, né? A Europa, nas primeiras décadas, começa a sofrer períodos assim intermitentes de chuvas, né? Às vezes era um ano que ficava 6 a 8 meses chovendo constantemente, o período das águas muito longo. Quando era assim, no outro ano já era uma estiagem, uma seca prolongada. Isso tudo resultado do desequilíbrio ambiental, né? As pragas nas plantações também, né? Com a derrubada das matas, as pragas foram para as plantações. E aí você vai ter um efeito, né, contrário, né? Começa as chamadas crises agrícolas, o ciclo da fome, o ciclo de crises agrícolas. E aí nós vamos ter alguns anos marcantes, o ano de 1317, 1322, 1334 e 1347. Foram os anos que mais se morreu de fome na Europa, né? Bom, então você vai ter a questão da fome, né? E, e a questão que quando começa a faltar produção, né? E começa a morrer muita gente de fome, começa a se alterar as relações de trabalho. Mas deixa eu falar disso quando eu estiver falando ao término de falar sobre a peste negra, né? Bom, e aí o outro fator foi a peste negra, né? A peste negra ela vai assolar vários pontos da Europa, né? Como essa população já estava debilitada por ciclos de fome, né? Ela vai ficar mais sucinta, né? Às doenças, sujeita às doenças, né? E aí o que vai acontecer? A peste bubônica
a que mais vai assolar as grandes cidades. Haja visto que as cidades não tinham saneamento, não tinham infraestrutura. Boa parte dessas cidades surgiram a partir de pontos de feira, né? Bom, e aí nós vamos ter o período que vai de 1347 até 1350, né? Foi o período da pandemia da peste bubônica, né? Foi o período que mais matou, né? Acredita-se que 1/3 da população europeia foi dizimada com essa pandemia. Então, você já estava tendo uma mortalidade muito grande com o ciclo de fome. E agora com o ciclo das epidemias, inclusive a que mais mata, a peste negra, nas grandes cidades. Isso altera as relações de trabalho? Vai alterar. O que vai começar a acontecer nas áreas rurais da Europa, né? Vai acontecer que o senhor de terras ele começa a superexplorar os camponeses. Bom, primeiro que começa a faltar camponeses servos, né? Você já não tem a mesma quantidade de servos para as mesmas quantidades de feudos, né? Devido à mortalidade muito grande. Então, os senhores feudais começam a disputar, né, a mão de obra servil. E aí já começa a aparecer os primeiros contratos de trabalho de forma salariada. Olha o elemento constitutivo do futuro capitalismo, né? Começa já a surgir o senhorio feudal para manter ali aqueles servos, né? Ele, de repente, faz um contrato onde a base da relação de produção é o salário, né? Mas em outras regiões nada disso acontece, né? O senhor feudal começa a exigir de camponeses mais obrigações, mais talha, mais corveia, né? Ou seja, no momento de crise, arrocha-se o cinturão do trabalhador. Resultado, pessoal, começam revoltas camponesas em pontos esparsos da Europa, né? As chamadas jacqueries, tá? Levando uma insegurança muito grande no campo. Tá, ok? Bom, então nós temos o fator fome, dizimando milhares de pessoas. O fator epidemia, né? Peste negra, também dizimando milhares de pessoas. E agora nós temos também as guerras internas, as lutas de camponeses contra senhorio feudal, as chamadas jacqueries, né? E, para acabar de completar o cenário, né, nós vamos ter o fator guerra, tá? Começa em 1333, começa uma guerra entre França e Inglaterra, tá? Uma guerra que vai se estender para mais de 100 anos. Ela vai terminar lá em 1453. Mas é uma guerra que envolve a nobreza francesa, a nobreza inglesa, mas com o decorrer das décadas vai envolvendo outras regiões da Europa, né? Então, de repente, você tem uma guerra que vai se generalizando. É outro fator de mortalidade, né? Bom, e o que acontece, pessoal? As consequências, né, dessa grande crise demográfica, do fator fome, peste, guerra, né? As lutas camponesas, não é assim? E aí você tem como consequências, né? Nós vamos ter as populações até urbanas também se revoltando, tá? Uma aldeia saqueando a outra. Então, eu defini mais ou menos aqui o quadro para vocês da crise socioeconômica, né? E agora, além da crise agrícola, né? A crise político-militar que desembocava em guerra, né? A crise social com revoltas de camponeses contra proprietários de terra, se somava todas essas crises, pessoal, também a uma crise de natureza religiosa e institucional. E aqui eu tenho que contar uma historinha, tá? Vou fazer uma narrativazinha, tá? O que acontece, pessoal? No começo do século XIV, o rei da França era Felipe IV, também conhecido como Felipe o Belo. Felipe IV, pessoal, ele estava dando continuidade a todo um processo de fortalecimento da Casa Real, do poder central na França. Tá? Ele era herdeiro, né, da dinastia capetinga, a família dos Capetos, né, que haviam assumido o trono da França lá no começo da Baixa Idade Média. Eles estavam no processo de fortalecimento da Casa Real frente aos nobres. Né? Bom, aquilo que vai desembocar na formação do Estado Nacional francês. Bom, mas
que tem no começo do século XIV? Filipe IV, Filipe o Belo, ele precisava levantar dinheiro, recurso, porque os embates com a Inglaterra já ocorriam há muito tempo, né? E era iminente uma guerra maior, que vai ser a Guerra dos 100 Anos. Então, Felipe IV, ele decreta que ele sobe os impostos e, pela primeira vez na história do cristianismo, na Europa cristã, um rei põe a igreja para pagar impostos. Tá? O resultado é a recusa do Papa Bonifácio VIII. O Papa vai protestar, tá? E vai ameaçar, inclusive, excomungar, ou seja, expulsar do rol de reis cristãos, né, Filipe IV. Diante dessa ameaça, né, Felipe convoca os Estados Gerais, que era uma forma de parlamento na Inglaterra, na França, né? E esse parlamento fica do lado de Filipe, né? Ou seja, consente com a instituição do imposto. Porém, mesmo com o consentimento dos Estados Gerais, o Felipe IV, ele recua. Ele retira o pagamento de imposto por parte da igreja, a igreja vai continuar isenta no pagamento de imposto, mas ele, ao mesmo tempo, faz um reforço, né? Ou seja, a igreja não paga impostos, mas todas as riquezas, todos os bens e rendas e dízimos que a Igreja Católica levantar dentro da França não pode evadir da França, não pode sair da França. Tem que ficar na França. Mais uma vez, o Papa Bonifácio VIII não gostou, só que dessa vez ele não ameaçou excomungar, não. Ele excomungou, ou seja, expulsou do cristianismo, né, do universo cristão, o rei Felipe o Belo, Felipe IV. Resultado, Felipe invade a Itália, o rei que já estava velhinho e doente vem a falecer. Resultado, Felipe vai definir quem vai ser o próximo Papa. Tá? E aí um cardeal francês, tá, ligado à corte de Felipe IV, vai se tornar Papa. Então você tem aqui um nítido manejo do Estado à igreja, à cúpula da igreja. Né? E aí você tem o nascimento do papado do Papa Clemente V. Só que pouco tempo depois, o que acontece? O Papa Clemente V, que era um cardeal francês ligado a Felipe o Belo, resolve transferir a sede do catolicismo, que sempre foi, por séculos, Roma, na Itália, para uma cidadezinha próxima a Paris, chamada Avignon. E aí, em 1307, de 1307 até 1377, o papado vai ficar na França. O papado vai ficar na cidade de Avignon. Esse período, de 1307 a 1377, é chamado na história como o cativeiro de Avignon. Por que cativeiro? Cativeiro lembra prisão, tá? Os cristãos católicos, né, passaram a fazer uma leitura desse longo período que o Papa ficou próximo a Paris, né, como um período em que o papado ficou cativo, preso à monarquia francesa. Né? Mas tem um fato muito interessante nisso aí. Né? Durante o cativeiro de Avignon, né, aparece, tá, o conflito da Guerra dos 100 Anos. E aí, o que faz se perceber em vários momentos, e a gente tem registros de membros do clero fazendo esse protesto, de que as rendas da igreja em toda a Europa, ao invés de ir para Roma, agora vai para Avignon. Só que não ia bem para Avignon, ia para os cofres, né, do Estado francês para fins de guerra. Quer dizer, os fiéis começaram a perceber que seus dízimos, ofertas, etc., estava tendo finalidade de guerra, né? Estava alimentando um dos lados da Guerra dos 100 Anos. Né? Tal foi o manejo, né? A instrumentalização que o poder francês fazia do papado durante o cativeiro de Avignon. Quando chegamos lá em 1377, pessoal, as pressões estavam muito grandes, o cristianismo estava se dividindo, né? E aí
o que acontece? O Papa Urbano, já era outro Papa, o Papa Urbano resolve transferir de volta o papado para Roma, voltar a valorizar a tradição, né? Só que não deu certo. O que aconteceu? Os cardeais em Avignon escolheram uma autoridade lá, um entre eles, e você passa a ter praticamente um outro Papa em Avignon. Quer dizer, o Papa oficial em Roma e uma autoridade que negava o papado de Roma lá em Avignon. Quer dizer, isso foi gerando desorientação espiritual na cristandade? Foi. A quem eu mando o meu dízimo? A quem eu mando minhas rendas? Né? Os bispos que recolhiam impostos nas áreas de propriedade da igreja, aonde ele vai mandar a arrecadação? Né? A Avignon ou a Roma? A coisa piora, pessoal, quando, em 1415, ocorre o Concílio de Pisa e muitos reis participando decidiram no concílio levantar um papa ali em Pisa. Para anular o papado em Roma e em Avignon, levanta-se um papa em Pisa. E aí piorou a situação, porque os dois outros papas não se acharam extintos, né, os seus papados. Né? Resultado, a Europa vai ter mais ou menos por 2 anos 3 papas. Olha a tamanha crise institucional, né, no século XIV por parte da Igreja. Né? A coisa vai se resolver, né? Isso que se chamou de cisma do Ocidente, essa crise papal, né? Vai se resolver no ano de 1417, quando, no Concílio de Constança, entra-se um acordo, as autoridades religiosas e políticas, e institui como Papa de todos e único, tá? O Papa Martinho V. Tá. E aí você tem a crise econômica, crise social, crise político-militar e a crise religiosa institucional, tá? Marcando, então, o século XIV como a crise do feudalismo. Né? Bom, duas questõezinhas rápidas para a gente resolver aqui. Em meados do século XIV, irrompeu na Europa Ocidental uma violenta epidemia chamada peste bubônica, né, que ficou conhecida como peste negra. Calcula-se que esta epidemia tenha eliminado 1/3 da população europeia. Suas principais, né, sua principal consequência foi, letra A, incentivar os europeus a se lançarem nas grandes navegações buscando novas terras livres da doença? Não, não. Nós vamos ver que o início das grandes navegações, tá, pessoal, vai ser lá por volta de 1415. É um marco a conquista de Ceuta, no norte da África, né, que era o início da busca de um caminho pelo sul da África para chegar às Índias. Então, já é no começo lá do século XV. Né? Letra B. A igreja, a sua principal consequência, a igreja considerar a doença como um castigo divino por estar Jerusalém sob o domínio árabe, né? Convocando os nobres feudais para as cruzadas. Não, não. O século XIV já tinha passado o período, né, a jornada das cruzadas ao Oriente. Tá? Elas cessaram praticamente em 1270, século XIII. Nós estamos falando aqui da crise do século XIV. Né? Letra C. Foi consequência, né, a principal consequência da peste negra, pessoal. Letra C. A morte de milhões de pessoas, principalmente servos e camponeses, né? Servo e camponeses. Alterar as relações de produção econômica, acelerando a decadência do feudalismo. Sim, as relações entre o camponês e o proprietário da terra vai se alterar, sim, com os efeitos da epidemia da peste negra, né? Tá? Como eu falei, você já tem contratos de salário já existindo em regiões da Europa. E a segunda questão, né? Nós vamos ter, no século XIV e XV, a sociedade feudal experimentou uma grande crise geral, que abalou profundamente as estruturas que sustentavam essa sociedade, abrindo espaços para a criação de relações já capitalistas no interior da sociedade europeia. Os efeitos da depressão do século XIV e XV sobre a sociedade europeia foram os seguintes, exceto um. Letra A, a expansão marítima do século XV e XVI, sim, vocês vão ver que vai ser um desdobramento, uma forma de superar a crise da depressão econômica gerada pela crise do século XIV e XV. B, a centralização do poder nas mãos do rei. Vocês vão ver também
que as monarquias, né, feudais vão se fortalecer, vão se transformar em monarquias nacionais e até em absolutistas, né? C, o surgimento de uma nova cultura mais urbana e laica, em oposição à rural, religiosa do feudalismo. Vocês vão ver que nós estamos já no momento aqui de começar o renascimento cultural, né? Letra D, a busca de uma nova espiritualidade, possibilitando a ruptura da unidade cristã através da reforma protestante. Vai fazer parte do contexto, tá, pós-crise também. Mas todas essas são corretas. A gente está querendo a única errada. Tem que ser a letra E. A ocupação do poder político pela burguesia, não, isso vai acontecer nas revoluções liberais, Revolução Inglesa, Francesa, lá na frente, né? Então, encerramos aqui, tá, pessoal? Muito obrigado e um abraço e um beijo no coração.